a gente ainda vai falar sobre, né, as expressões algébricas equivalentes, tá? Mas a gente vai dar foco agora na propriedade distributiva. É um tipo de expressão algébrica equivalente que a gente vai aplicar a propriedade distributiva, porque em alguns momentos nós vamos ter alguns percalços na álgebra. Por exemplo, nós temos aqui como exemplo, para a gente aplicar essa propriedade, né, um exercício que eu vou ler, e com esse exercício a gente vai conseguir entender por que a gente vai fazer essa resolução, para que existe esse cálculo, ok? Então vamos lá. Aqui está escrito, então, vamos, né, aplicar a propriedade distributiva nos seguintes casos a seguir. Então nós temos aqui o caso da letra A. Na letra A, o que a gente tem aqui na propriedade distributiva? Nós temos 5, né, que multiplica, abre parênteses, 3 mais B, que é igual. Então aqui o que eu tenho que fazer? Né? Quando a gente tem uma expressão numérica, que no caso a diferença da expressão numérica para a expressão algébrica é que a expressão numérica não vem no lugar aqui do B, teria mais um número, né? Então na expressão numérica só tem número. Na expressão algébrica vai aparecer letra também. Então apareceu uma letra aqui, a gente tem então uma expressão algébrica. Mas vamos pensar primeiro na expressão numérica. Se fosse numérica, a gente resolveria primeiro o que está dentro dos parênteses. Porém, dentro dos parênteses aqui eu tenho 3 mais B. Tá? E não dá para fazer 3 mais B. Mas ainda assim, o meu primeiro objetivo dentro de uma expressão é eliminar os parênteses. Eu tenho que tirar esses parênteses daqui. Então como que eu faço para eliminar eles? Né? Eu vou, então, nesse caso, aplicar a propriedade distributiva e com ela eu vou achar aqui uma expressão equivalente, sem os parênteses. Tá? E para isso é muito fácil. É só eu multiplicar o número que está aqui na frente, né, o número multiplicador, por cada elemento que está dentro dos parênteses. No caso, os elementos são o 3 e o B. Então, eu vou fazer 5 vezes 3 e 5 vezes B. E aí já terminou. Então, olha só. 5 vezes 3 é 15. E 5 vezes B, vai ficar 5 vezes mais B, perdão, vai ficar mais 5B. Como não tem como multiplicar, a gente deixa aqui no formato de 5B. E aí que entra um outro esclarecimento. Entre 5 e o B, entre um número e uma letra, em todos os casos existe uma conta de vezes. A gente não coloca o ponto aqui no meio, mas entre a letra e o número, no caso aqui do 5B, entre os dois existe uma multiplicação que não é colocada, ok? Então, voltando agora para o exemplo B. No exemplo B, nós temos, então, 4, abre parênteses, 2 mais A. Se a gente perceber aqui no exemplo B, também não tem a multiplicação aqui. Então, na álgebra, em alguns momentos, o ponto da multiplicação ele não vai aparecer. Então, quando não tem nada, por exemplo, aqui entre o 4 e o parênteses não havia nenhuma operação, a gente já tem que deduzir que é uma multiplicação, ok? Então, às vezes, quando não tem nada, é uma multiplicação. E aí, no caso, a gente olha aqui e pensa, né? Não tem como fazer 2 mais A, mas o meu primeiro passo ainda tem que ser eliminar os parênteses. Para eu eliminar os parênteses, então, dessa expressão de 4, que multiplica, abre parênteses, 2 mais A, fecha parênteses, eu vou aplicar a propriedade distributiva. Então, 4 vezes 2 e 4 vezes A. 4 vezes 2 é 8. E 4 vezes mais A vai ser mais 4A. Ok? Mais uma vez, lembrando que entre o 4 e o A tem uma multiplicação, mas a gente não vai indicar. Ok? Vamos agora para a letra C. Na letra C, então, nós vamos resolver aqui 3, que multiplica, abre parênteses, 2x mais 5, fecha parênteses, tá? Então, vamos eliminar esse parênteses aplicando a propriedade distributiva. Então, vamos fazer 3 que multiplica o 2x e o 3 que multiplica o 5. 3 vezes 2x, então vai ser 3 vezes 2, 6. E o x não tem o que multiplicar, a gente só coloca ele, só repete, ok? E 3 vezes mais 5 vai ser mais 15. Pronto. Lembrando que, pessoal, esse resultado aqui ó, já é o final do cálculo, tá? Então, o resultado aqui de 3, abre parênteses, 2x mais 5 é 6x mais 15. Porque o nosso objetivo aqui é só encontrar uma expressão algébrica equivalente, tá, a esta. Então, as duas são a mesma coisa, só que uma tem parênteses e a outra não. Então, o nosso objetivo aqui é só eliminar os parênteses, que é o que eu vou fazer agora nessa letra D. Tá? Eu vou pegar o 4 negativo, menos 4, e eu vou multiplicar ele por 3y menos 1. Então, eu vou multiplicar primeiro pelo 3y e depois eu vou multiplicar pelo menos 1.
Então vamos fazer devagar aqui, passo por passo. Então 4 vezes 3y. Então a gente sabe que esse 4 é negativo e esse 3y ele é positivo, né? Quando não tem nada, significa que na frente nós temos um sinal de mais. Então agora a gente vai fazer o jogo de sinal da multiplicação. Então, primeira coisa é aqui, ó, menos com mais vai dar menos. 4 vezes 3 vai ser 12. E o y a gente repete porque não tem o que multiplicar com ele. Então, menos 4 vezes mais 3y vai ser menos 12y. Agora a gente vai fazer 4 vezes o menos 1. Então, menos 4 vezes menos 1, jogo de sinal. Menos e menos vai ser, então, mais aqui na multiplicação. E 4 vezes 1, 4. Ótimo. Então, nós sabemos que o resultado dessa distributiva é menos 12y mais 4. Último exemplo, exemplo B. Né? Mais uma vez, nós vamos aplicar aqui a propriedade distributiva para eliminar esses parênteses. Então, nós teremos menos 2 vezes menos 7, que multiplica menos 2 vezes menos 2h. Ok? Então, aplicando, nós vamos fazer multiplicação de elemento por elemento. Lembrando que o que está separando aqui os elementos é o sinal de menos, né? Ou o sinal de mais, né? Isso que está separando para nós. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, então. Jogo de sinal. Negativo com negativo, ou melhor, menos com menos, vai dar mais. Então, nós temos aqui mais 2 vezes 7, 14. Ótimo. E vamos fazer aqui o 2 vezes menos 2h. Então, menos com menos também vai dar mais de novo, claro. 2 vezes 2, 4. E o h a gente repete, porque não tem como multiplicar, ok? Pessoal, lembrando que aqui na frente eu não preciso colocar o sinal de mais. Então, eu poderia representar a solução aqui também como 14 mais 4h. Essa poderia ser também uma resposta aceitável, tá? Normalmente não aparece o sinal de mais no início da expressão, só quando tem aqui no meio uma necessidade de indicar uma operação, ok? Então, no caso, essa é a aplicação da propriedade distributiva para nós eliminarmos os parênteses nas expressões algébricas.